A história bíblica, tudo aquilo que a gente encontra no texto bíblico, nos conta uma história de um Deus que fez o ser humano à sua imagem conforme a sua semelhança. Toda a história bíblica nos fala, então, dessa história, do Deus que nos fez, criaturas dele, feitas à sua imagem conforme a sua semelhança, criaturas feitas para desfrutar dele, desfrutar de intimidade com ele, desfrutar de uma relação perfeita, inteira, sem nenhuma ruptura. E era assim no começo. O ser humano desfrutou dessa relação. O ser humano tinha a experiência de viver no jardim criado por esse Deus, um jardim feito para que esse ser humano ali vivesse, ali se encantasse com toda aquela beleza. Daquele jardim, esse ser humano então desfrutaria da sua relação com o jardim, da sua relação com o Criador, da sua relação com tudo aquilo que ele havia criado. Mas aconteceu algo que privou o ser humano desse relacionamento. Um relacionamento que era tão perfeito que o texto diz que Deus descia na virada do dia e andava com este ser humano pelo jardim. Passeavam juntos, conversavam na virada do dia. Algo aconteceu e esse relacionamento perfeito foi quebrado. O texto bíblico descreve como morte. O texto bíblico descreve essa quebra de relacionamento como pecado. E o ser humano entrou em um estado de morte. Esse estado de morte o separou do seu Criador. Esse estado de morte o levou para longe de tudo aquilo que ele havia criado. Esse estado de morte levou o ser humano para viver um conflito com ele mesmo. Ele já não tem mais uma identidade, porque ele perdeu a sua identidade no Criador. E esse ser humano vive essa condição, mesmo sem que se aperceba disso. O ser humano vive isso. Vive daquilo que um dia aconteceu no passado, um dia aconteceu na nossa história, e isso nos sentencia a vivermos da forma como vivemos. Daí que a mesma história bíblica não deixa o ser humano nesse estado. A mesma história bíblica nos fala de um Deus que desde o princípio, desde o momento da ruptura entre ele e o ser humano, esse Deus bolou um plano para vir buscar esse ser humano, para vir resgatar esse ser humano, para restaurar a intimidade que um dia ele teve com esse ser humano. A história bíblica vai falar então desse Deus que vem até nós, querendo que você ouça, querendo que nós ouçamos a sua voz dizendo: vocês são meus filhos, eu amo vocês e eu quero que vocês tenham uma vida nova. Eu quero que vocês tenham de novo relacionamento. Eu quero que vocês tenham de novo intimidade comigo. Gui. Num passo a cantar, na onda a bater. Coração numa canção, é possível enxergar, te ver. Sei que posso lembrar como era, sentir saudade de morar com você. No jardim eu ia andando, a sua mão me apertando, antes de te deixar e começar a morrer. Ser quem eu jamais seria, fazer o que não conseguiria, aquilo que não poderia desejar por mim. E tudo isso são apenas memórias do pó que eu tenho, A carta que você deixou tem uma linda surpresa para todo mundo aqui.
acreditar que a vida pode voltar, pois você veio morar com a gente. E no jardim eu vou andando, a sua mão me segurando, nunca mais te deixar e não mais morrer, ser quem eu jamais seria, fazer o que não conseguiria, aquilo que não poderia, desejar por mim. No jardim eu vou andando, a sua mão me segurando, nunca mais te deixar e não mais morrer, ser quem eu jamais seria, fazer o que não conseguiria, aquilo que não poderia, desejar por mim. Obrigado, Gui. Nós estamos conversando desde alguns domingos já sobre uma série cujo título é O Deus que Vive em Nós, e hoje eu quero conversar com vocês sobre o novo nascimento. Esse é um dos temas mais caros da nossa fé, aquilo que é o ponto de partida, o princípio para entendermos a obra de Deus, o que Ele tem feito na história, o que Ele tem feito e o que Ele quer fazer ainda em cada um de nós. Significa que quando a gente olha para o tema do novo nascimento, a gente está olhando para a concretização de todo o plano de Deus na história. Tudo aquilo que Ele sempre quis fazer, aquilo que Ele desejou, planejou, e os caminhos que Ele trilhou ao longo da história da humanidade, é para que chegasse até nós a possibilidade de nascermos de novo. Com a música que o Gui cantou, aquilo que eu falei antes, e aquilo que a gente vai ouvir bastante nessa noite, a intenção de Deus nada mais é do que voltarmos a ter intimidade com Ele. Isso é tudo o que Ele quer. Quer que o reconheçamos como Pai. Quer que o reconheçamos como seu Senhor, como nosso Senhor, como o Criador de todas as coisas. Quer que tenhamos essa intimidade com Ele. Só que falar sobre nascimento, embora seja um tema gostoso de se abordar e um assunto muito agradável de se ouvir, falar sobre novo nascimento é também falar sobre morte. Porque falar de novo nascimento já pressupõe uma morte. Se é preciso nascer de novo é porque algo morreu. É porque algo se perdeu. Então falar sobre novo nascimento é olhar para as páginas da Bíblia, tentando nela encontrar o que foi o plano de Deus, qual foi todo o projeto de Deus, o que Ele fez e aonde nós nos perdemos, aonde nós morremos. Então a nossa jornada começa na leitura de dois textos de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, e Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 1, 27 e Gênesis 2, 7, nós lemos o seguinte: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 2, 7, Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O homem se tornou uma alma vivente, como algumas outras traduções preferem. Vamos orar novamente? Pai querido, nós te damos graças porque podemos ouvir a sua palavra e refletir sobre aquilo que é o seu evangelho para nós. A boa notícia da possibilidade de nascermos de novo, nascermos do teu Espírito, nascermos para uma nova vida em ti, onde desfrutamos de comunhão e intimidade com o Senhor, onde não mais estamos perdidos nesse mundo, sem identidade, extraviados do Senhor, mas uma vida inteira dedicada ao Senhor, vivida no Senhor, vivida para o Senhor. Pai querido, abre os nossos olhos, toque o nosso coração, que
que o Teu Santo Espírito sopre aos nossos ouvidos a Tua voz e ouçamos mais uma vez a Sua voz nos chamando de Teus filhos, pessoas que carecem tanto do Senhor. Que essas pessoas, que cada um de nós que estamos aqui, encontre no Senhor um referencial, encontre no Senhor o Pai, encontre no Senhor o recomeço. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia toda é uma narrativa sobre o ser humano e o seu Deus. Tudo o que a Bíblia narra, sem nenhuma exceção, tudo o que a Bíblia narra é para contar a história do ser humano que foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. Só que logo nas primeiras páginas já lemos sobre um paradoxo que é esse ser humano. Quer dizer, a Bíblia vai desenvolver, ao longo de toda a sua narrativa, nas histórias de Israel, nas histórias relacionadas aos reinos, nas histórias pessoais dentro das histórias de Israel e dos reinos, nas histórias que nós encontramos sobre os dilemas de Davi e de tantos outros poetas que deixaram para nós os seus salmos, as suas canções, nas histórias que lemos em Jesus, nos seus apóstolos, seus seguidores, nas histórias de tudo o que encontramos na Bíblia, nós vemos uma mesma e única história. Um Deus vindo em resgate ao ser humano que um dia se perdeu dele. Esse ser humano que foi feito à sua imagem, conforme a sua semelhança, mas que se perdeu. Mas que entrou em um estado de morte e por isso precisa que Deus o resgate. Precisa que Deus faça algo, que Deus concretize na sua vida o seu plano para que ele regresse, para que ele retorne aos braços do seu Pai, ao seu lugar de origem. E quando pensamos em lugar de origem, fazemos essa pergunta: onde nós nascemos? Onde a humanidade nasceu? A humanidade nasce em primeiro lugar no coração do próprio Deus. A humanidade só nasce, só existe porque um Deus quis criar, porque um Deus decidiu criar, porque um Deus decidiu expressar todo o seu poder e grandiosidade naqueles seres que fez. A humanidade, portanto, nasce no coração de Deus. E o texto que nós lemos de Gênesis, tanto 1:27 quanto 2:7, nos mostra como essa criação aconteceu. Não é simplesmente um ser, não é simplesmente algo que foi criado pela voz de Deus, pela palavra de Deus, mas o texto fala que é um ser humano que foi feito do pó da terra, modelado pelas mãos do próprio Deus. E ele foi modelado pelas mãos do próprio Deus e ganhou características do próprio Deus. Ele foi feito à sua imagem, conforme a sua semelhança. E o que deu vida para esse boneco de barro feito por Deus? O soprar de vida que o próprio Deus deu a ele e fez com que este boneco de barro se tornasse um ser vivente, se tornasse um ser humano. E eu gosto muito do que significa essa expressão imagem de Deus e esse paradoxo que é o ser humano. Enquanto ele é pó da terra, enquanto ele é esse elemento mais básico do jardim, onde todas as plantas, árvores, gramas, onde tudo é germinado, ou seja, a própria terra, e o próprio nome Adão remete à terra, Adão significa a terra. Quer dizer, além dele ser esse elemento tão comum, tão barato, que é terra, ele é também feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é um paradoxo. Pensar que esse ser que é feito do pó é imagem e semelhança do seu Criador. E o que significa isso? Eu gosto dessas 3 explicações. Primeiro, o ser humano tem algo do ser de Deus. Quando falamos que o ser humano é pó e imagem de Deus, estamos querendo dizer que o ser humano tem algo do ser de Deus. Ele recebeu algo que é próprio do seu Deus. É mais ou menos o que o texto de Gênesis, capítulo 5, versos de 1 a 3, descreve para nós. Olha só, este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Adão gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. As mesmas palavras que foram usadas para expressar a relação entre Deus e o ser humano são utilizadas aqui para expressar a relação entre um pai e um filho. Assim como Deus fez o ser humano à sua imagem conforme a sua semelhança, seres humanos fazem os seus filhos, geram os seus filhos à sua imagem conforme a sua semelhança.
Significa que, assim como pais comunicam algo do seu ser para os filhos que geram e criam, Deus comunicou algo do seu ser para todos os seres humanos que Ele criou, a humanidade que Ele estava criando em Adão. Significa que algo foi colocado, algo foi dado a esse ser humano que o distinguia do restante da criação. Esse ser humano, então, recebe algo do ser de Deus. E o que seria isso? A primeira ideia é a própria imagem. Ser imagem de Deus traz a ideia do espelho. O ser humano é como um espelho de Deus na criação. É no ser humano que reflete o próprio ser de Deus. O ser humano, portanto, na criação, ele é um representante de Deus. É alguém que está na criação como um espelho do seu Criador. Assim como Colossenses 1, Paulo vai dizer que o Filho é a imagem do Deus invisível. E a ideia de imagem é exatamente espelho. Quando Deus se olha no espelho, ele vê o Filho, ele vê Jesus. Da mesma forma que, como no princípio da criação, era como se o ser humano fosse um reflexo do próprio Deus, mas aqui na criação. Quando a gente olha para isso, a gente pensa que Adão recebe uma autoridade de Deus sobre toda a criação. Não é uma autoridade imposta. O ser humano não precisa dominar a criação por sua força, por imposição, mas ele domina a sua criação justamente dessa autoridade que a criação reconhece nele. Logo, não é nenhum exagero pensar que a criação, aquilo que havia sido criado e dado para o ser humano como sua casa e o lugar para que ele pudesse não só viver, mas cultivar, cuidar, preservar. Não é exagero dizer que toda essa criação olhava para o ser humano e reconhecia Deus no ser humano. Olhava para o ser humano e percebia que Deus estava ali, que ele era um representante do próprio Deus. Em consequência, esse ser humano que representa Deus, justamente por ser um espelho do próprio Deus, recebe uma ordem do Senhor. E representar Deus na criação é representar Deus no seu cuidado, na sua preservação, na continuação do processo criativo. Esse ser humano recebe, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, a incumbência de nomear os animais, onde os animais lhes são levados e esse ser humano tinha que dar nomes a esses animais. Isso é uma expressão de cuidado, isso é uma expressão de amor, isso é uma expressão de carinho, onde o ser humano mantém com toda a criação uma relação de intimidade. Ele entende a criação não como algo que lhe foi dado para que ele use de forma opressiva, mas ele entende a criação como algo que lhe foi dado para ser cuidado, como o próprio Deus cuidaria de tudo aquilo que fez. E assim era o ser humano. Ser imagem e ser semelhança de Deus implica em ser um representante de Deus, em receber algo do próprio ser de Deus, em ser um espelho do próprio Deus em toda a criação. E é justamente por isso que o ser humano é um paradoxo. É um paradoxo porque ele é pó da terra, mas ao mesmo tempo, ele é a imagem de Deus. O ser humano é um paradoxo porque, mesmo sendo um representante de Deus na criação, ele tem liberdade de escolha. E ao ter liberdade de escolha, ele pode escolher continuar a ser um representante de Deus na criação, assim como ele pode escolher ser um inimigo de Deus. Isso é o paradoxo do ser humano. E a gente já sabe o que o ser humano escolhe. Porque a segunda pergunta que a gente faz é: onde nós morremos? Onde nós morremos? E aí a gente encontra a resposta em Gênesis capítulo 3. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia nesse texto, para que você olhe algumas passagens desse texto junto comigo. Por que Gênesis 3 é tão marcante? Por que justifica a gente sempre gastar um pouco de tempo pensando no que está escrito em Gênesis 3? A razão é simples. É de Gênesis 3 que depende todo o desenvolvimento da narrativa bíblica. O que vai acontecer na Bíblia, de Gênesis 3 até Apocalipse, é decorrência desse evento, é decorrência desse fato. Toda a história bíblica depende do que está escrito em Gênesis 3. Dessa importância, só essa é a importância de Gênesis 3. É a partir daí
que Deus começa o seu plano de resgate do ser humano, que é o que vai dar o tom de toda a Escritura. Então, Gênesis 3 tem essa importância por sua natureza. E quando a gente olha para esse texto, a gente já sabe, é o texto da queda, é o texto do pecado, mas eu gosto muito dessa expressão, usada pelo próprio texto, para dizer que o que aconteceu de fato, a gente a conhece como queda, conhece como morte, conhece como pecado, mas o texto define o evento como uma abertura de olhos. O texto vai dizer que os seus olhos se abriram, e eles começaram a enxergar, a perceber, a conhecer, assim como Deus, sobre o bem e sobre o mal. Os seus olhos se abriram, e essa é a definição que Gênesis 3 dá para o que aconteceu com o ser humano. Bom, o que isso significa? Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe um jogo de palavras no texto original, porque no original esse texto é altamente poético. Não é um texto totalmente narrativo, como a gente conhece, mas é um texto altamente poético no texto original. E na poesia, você sabe, se brinca com as palavras mesmo, se faz jogo de palavras e etc. E aqui tem um jogo de palavras muito interessante. Quando você olha para Gênesis 3:1, qual é a descrição que se faz da serpente? Ela é astuta. Ela é astuta. E a palavra astuta, no texto original, em hebraico, é arum. Ela é arum. A serpente é astuta. E arum, da serpente, de Gênesis 3:1, faz um jogo de palavras com algo que já tinha aparecido antes no texto, que é Gênesis 2:25, onde em Gênesis 2:25 fala que eles viviam no jardim nus e não sentiam vergonha. Nus é arumim. Eles viviam arumim, eles viviam nus e não se envergonhavam. E isso é importante. Eles viviam nus e não se envergonhavam. Daí o jogo de palavras. Arum, serpente astuta, e arumim, viviam nus e não se envergonhavam. Depois do pecado, depois que a serpente seduz e eles cometem a transgressão, eles desobedecem a Deus e fazem exatamente o que Deus disse para que não fizessem, essa palavra vai voltar a aparecer lá em Gênesis 3:7, onde eles viram que estavam nus, então se cobriram. E ali, nus já não é mais arumim, é eirumim. Quer dizer, é uma palavra diferente para dizer exatamente a mesma coisa. E isso tem uma importância. Voltando, Gênesis 2, versículo 25, eles eram arumim, estavam nus e não sentiam vergonha. Gênesis 3:1 apresenta Arum, a serpente, que é astuta. E Gênesis 3:7 fala de novo aquilo que foi dito em Gênesis 2:25. Eles estavam nus, mas com uma condição. Agora eles sentiam vergonha. Agora eles buscaram se cobrir. Agora eles precisaram fazer roupas para cobrir a sua nudez, justamente porque eles perceberam que estavam nus. Quando a gente lê essa descrição, a gente vai tentar pensar como essa poesia constrói para nós o pensamento da ruptura da relação entre o ser humano e Deus. E aí a gente vai notar o seguinte, que quando eles se veem, depois do pecado, nus, na verdade nada mudou. É tudo a mesma coisa. São os mesmos corpos. É o mesmo jardim. É a mesma brisa que bate. São as mesmas aves que eles ouvem cantar. É o mesmo solo que pisam. É o mesmo Deus que fala com eles. Alguma coisa mudou. Na verdade, nada tinha mudado no seu exterior. Era tudo exatamente como era no capítulo 2. Porém, ao mesmo tempo, tudo mudou. E não mudou no exterior. Mudou aonde? Nos olhos. Agora eu enxergo de uma forma diferente. Antes eu olhava para a nudez e não sentia vergonha. Agora eu olho para a nudez e preciso me cobrir porque eu tenho vergonha. É a descrição poética, portanto, para dizer que por fora nada mudou, mas o coração humano mudou imediatamente e mudou por completo. Agora ele não era mais o mesmo. Esse ser humano já não pensava mais com as categorias do seu Criador.
não enxergava mais a criação, não enxergava mais a si mesmo, como o Criador o enxergava, olhos que ele tinha antes, os olhos do capítulo 2, olhos que viam a nudez e não se envergonhavam. Mas agora esse ser humano passa a olhar com outros olhos, e é aí que entra a serpente astuta. Daí o jogo de palavras com Arum. Agora ele enxerga com os olhos da serpente. Agora ele enxerga e ele é astuto como a serpente é. Agora ele tem uma perspectiva diferente. Agora ele não mais é amigo de Deus, que caminha com o Senhor de mãos dadas na virada do dia. Mas agora ele é alguém que faz parte daquele que se opõe a Deus. Agora ele é um inimigo de Deus. E o texto de Gênesis 3 é dramático ao apresentar para nós a condição desse ser humano. E ele é pesado. Ele vai falar que esse ser humano vai sofrer as consequências do seu pecado, as consequências da sua desobediência. E essa descrição é tão forte que a forma como Deus é apresentado no texto é muito interessante. Quando Deus vai começar a procurar Adão no jardim, para a sua caminhada diária, vespertina, quando ele vai começar a procurar Adão, cadê Adão? Está escondido. Por que você está escondido? Porque eu estou nu. Quem disse que você estava nu? E aí começa uma discussão. E aí Deus começa como que se surpreender com alguma coisa que tinha acontecido, até chegar à pergunta: o que foi que vocês fizeram? O que foi que você fez? Como se Deus não acreditasse no que estava vendo. Como se Deus não acreditasse no que estava presenciando. O que foi que vocês fizeram? Em outras palavras, não bastava a minha presença na vida de vocês? Não bastava tudo o que eu criei e dei para vocês serem os meus representantes nessa criação? Não bastava o relacionamento perfeito que vocês tinham com todas as coisas que eu criei? Não bastava o relacionamento perfeito que vocês tinham comigo? Não bastava tudo isso? Vocês quiseram algo mais? Vocês quiseram um caminho diferente? Vocês decidiram me desobedecer? Vocês agora vão ter que sofrer as consequências disso. Porque eu não posso mais manter vocês aqui junto comigo, uma vez que os seus olhos mudaram, uma vez que os seus olhos se abriram, uma vez que vocês não enxergam mais a criação, e não enxergam mais a mim, e não enxergam mais a si mesmos, com os meus olhos, com o meu olhar. Mas agora os seus olhos se abriram, e agora vocês enxergam tudo diferente. E justamente essa vai ser, e a partir daí é que será toda a consequência que você vai sofrer por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência. O texto de Gênesis 3 é muito duro quando fala sobre a realidade do ser humano. Quando ele fala do juízo, todas as consequências. O ser humano agora perde a sua casa. O ser humano agora olha para a criação, olha para a natureza, como alguém que pode lhe dar o alimento, mas ele vai ter que sofrer para tirar o alimento dessa criação. Ele passa a ter a inimizade com os animais, ele passa a ter a inimizade com a mulher. Expressa na ideia de que Adão, no capítulo 2, está fazendo poesia. Essa é a carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Em Gênesis 3, depois do pecado, é essa aí que o Senhor me deu. Já é uma pessoa alheia, separada dele. Já é um outro indivíduo. Esse Adão que foi feito do pó da terra, do elemento mais básico da terra, agora esse Adão já não faz mais parte dessa terra. É um Adão que agora vai ser um peregrino pela terra, fugindo o tempo todo, e o tempo todo talvez buscando igualmente o caminho de volta para casa. Só que aqui tem algo interessante demais no texto bíblico. Porque Gênesis 3 nos mostra quem é o Deus da Bíblia. E esse é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que vem em juízo, mas só se junto ele vier com graça. O Deus da Bíblia é aquele que executa julgamento e que vem a nós como julgamento. Mas ele só traz a nós o seu julgamento se o seu amor vier junto. Isso é que a gente percebe no Deus na Bíblia. Porque mesmo em meio
a todo esse julgamento, mesmo em meio a todo esse juízo, o Deus da Bíblia nos mostra esperança. E Ele coloca esperança no meio de todo esse caos. A primeira esperança é a promessa de um descendente. E isso aparece lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Se olharmos somente para esse texto de Gênesis, e não mais para a história bíblica, mas somente para o texto de Gênesis, ele não tem nada mais, nada além do que a sentença que o ser humano recebe de agora haver uma ruptura entre ele e a criação, onde a serpente não tem mais uma relação de amizade. A relação entre o ser humano e os animais representados na serpente agora era uma relação de animosidade, não era mais tranquila, havia uma ruptura, onde um fere o outro, onde um machuca o outro, onde um fere e o outro mata. Só que ao longo de toda a história bíblica, esse texto foi relido. E ao longo da experiência do povo da Bíblia com Deus, esse texto começou a ganhar proporções messiânicas. Onde nesse texto não mais se enxergava somente o conflito entre o ser humano e os animais do campo, mas representava também um descendente da mulher que viria e que seria atacado, que sofreria por causa da serpente que lhe fere o calcanhar, mas que no final das contas, esse um descendente lhe pisaria a cabeça e venceria a serpente. E essa serpente, ao longo da tradição bíblica, por exemplo, lá em Apocalipse, vai ser identificada como o diabo e Satanás. E essa seria a ideia. É ali, no Messias, que Satanás estava sendo vencido, e a serpente seria uma representação de Satanás. Logo, qual é a primeira esperança que Deus faz surgir no caos? Vocês não estão destinados a viver assim eternamente. Vocês fizeram errado? Vocês fizeram errado. Seus olhos se abriram? Seus olhos se abriram. Agora, nada mudou, mas tudo mudou. Agora vocês enxergam tudo diferente. E enxergam diferente para ir para sempre longe de mim. Sim, isso tudo aconteceu. Porém, vocês não vão viver assim para sempre. Eu vou trazer um descendente da mulher. E este descendente da mulher lhes resgatará. Este descendente da mulher será ferido pela serpente, a mesma serpente, mas ele pisará a cabeça da serpente, e ele acabará com essa história de vocês viverem separados de mim. A segunda esperança, no meio do caos, é o fato de Deus cobrir a nudez do casal. Olha o que o texto diz em Gênesis 3:21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. É também uma palavra importante dentro da relação com as palavras anteriores. Os seres humanos, lembra disso? Se viam nus, mas não sentiam vergonha. Depois do pecado, se viam nus, mas sentiam vergonhas e tiveram que fazer roupas com folhas. Agora o que Deus faz? Ele mesmo cobre a nudez. Ele mesmo vai dar para esse ser humano roupas mais permanentes, feitas com peles e não mais com folhas. Roupas que durassem mais, que lhe fossem mais permanentes, duradouras e que cobrissem corretamente a sua nudez. Quer dizer, isso é um ato de carinho, isso é um gesto de graça. Vocês agora estão enxergando diferente, não era para enxergar assim. E não era para ter acontecido isso. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou cobrir vocês com o meu carinho, com a minha graça. Eu vou cobrir a nudez de vocês porque vocês enxergam maldade na nudez. Porque vocês enxergam vergonha onde há nudez, que antes não acontecia. E porque isso é assim, então eu vou lhes fazer roupas mais permanentes. Isso me parece que, poeticamente, indica também que um dia, finalmente, Deus cobriria as próprias consequências da desobediência. Onde a nudez ser vista como vergonha era uma consequência da desobediência. E o texto parece indicar isso. Um dia, definitivamente, Deus cobrirá todas as consequências da desobediência. Deus vestirá a toda a humanidade pelas consequências da sua desobediência e vestirá com amor e vestirá com graça. E uma terceira esperança no meio do caos.
o texto nos fala que Deus vai preservar a vida. Porque quando a gente olha para o texto de Gênesis 3, a gente percebe um ser humano morrendo. A gente percebe um ser humano entrando em um estado de morte, mas não a morte definitiva. É uma morte que começa em Gênesis 3 e cada dia para o ser humano é uma nova morte. A morte pela sentença de estar separado do seu Deus. A morte de estar longe daquilo que foi o ideal de intimidade e relacionamento que Deus tinha projetado para esse ser humano. Mas aonde há esperança? Deus preserva a vida no meio da morte. No meio desse estado de morte, Deus faz algo para que a vida fosse preservada. É o que a gente lê em Gênesis capítulo 3, a referência é de 22 a 24. Diz assim: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. O que isso significa? Significa que Deus não permitiu que a morte fosse a realidade eterna do ser humano. Parece uma sentença dura, não é? E é. Agora ele vai ser expulso do jardim e não mais poderia comer da árvore da vida. Mas aquilo que eu disse, o Deus que vem com juízo é o Deus que vem sempre com graça. E no meio do seu juízo, nós discernimos a sua graça. Proteger a árvore da vida é a ideia de que a árvore da vida é o que dava ao ser humano a longevidade. O comer do fruto da árvore da vida, que não lhe era proibido. O comer do fruto da árvore da vida era o que daria a vida eterna para esse ser humano. E aí Deus olha para a condição do ser humano com os olhos abertos depois do pecado. Ele olha para esse ser humano perdido em si, contra Deus, contra a criação. Ele olha para o ser humano nessa condição. E quando vê o ser humano nessa condição, ele vai dizer o quê? Eu não posso permitir que ele viva para sempre nesse estado. Eu não posso permitir que ele viva eternamente nessa condição, distante de mim. Eu não criei ele para a morte. Eu não criei ele para ser meu inimigo. Eu não criei ele para que ele viva nessa condição. O pecado dele, a desobediência dele o colocou nessa condição. Isso foi uma decisão dele, mas eu não posso permitir que esse ser humano viva para sempre nessa condição. Daí é que no meio do caos, Deus faz nascer a esperança. E aí quando a gente olha então para todo o restante da Bíblia, e quando a gente olha também para a nossa própria história, o que é que Deus está fazendo? Ele está colocando ordem no caos. Como é que Gênesis começa? Com Deus colocando ordem no caos. Separando a luz das trevas. Separando terra seca do mar. O que é Gênesis? É Deus colocando ordem no caos. O que é o jardim? O jardim é ordem. O que foi o pecado? A introdução do caos. O que é a história bíblica? Deus colocando esse caos em ordem. O que é a tua história? Deus colocando o caos em ordem. Quando Deus chega na nossa vida, o que Ele encontra? Ordem. Ele só encontra caos. E essa é a nossa realidade, uma realidade de caos. O que Deus fez em Cristo Jesus? Colocou ordem no caos. O que Deus quer fazer no teu coração todos os dias? Colocar ordem no caos. Isso é o que Ele faz de melhor. Isso é o que Ele está fazendo. E é justamente por isso que nós chegamos ao nosso quarto ponto, a nossa quarta pergunta. Onde nós renascemos? Porque ao longo de toda a história que se desenvolve, a partir de Gênesis 3, a gente vai ver só morte. A gente não enxerga outra coisa senão morte. E no meio dessa morte, Deus colocando pitadas de esperança no meio da morte e no meio do caos. Essa é a história bíblica. Onde, a partir de Gênesis 3, Gênesis 4 você já vê um irmão matando outro irmão. Gênesis 5 você já vê um homem que mata um monte de gente. E aí vai. E aí a humanidade só tende para o mal. E aí esses indivíduos que tiram a vida uns dos outros constroem cidades. E ao construírem cidades, dominam sobre as cidades dos outros.
E como é que eles dominam sobre as cidades dos outros? Através da morte, através da violência. O que é toda a história bíblica? A história de reinos sendo levantado, reinos sendo derrubado, onde o instrumento humano por excelência para fazer sua obra é a morte. Onde tudo que o ser humano consegue fazer precisa do uso da violência e da morte. Precisa de uma relação de dominação e opressão de um ser humano sobre outro ser humano. Essa vai ser a história bíblica. O ser humano, portanto, está em um estado de morte. Literalmente o que Paulo disse em Efésios capítulo 2. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Esse é o estado do ser humano sem Deus. É um estado de morte. E em estado de morte, ele só consegue produzir morte. Ele não produz vida. Esse é o ser humano. Sua vida é um caos. Sua vida é uma morte. Só que o texto bíblico nos fala de uma nova criação. O texto bíblico fala de um renascimento. E é em cima desse renascimento que o texto bíblico constrói a sua esperança. Esperança que começa em Gênesis 3,15, no envio de um descendente, que seria ferido pela serpente, mas que lhe pisaria a cabeça. Quando chegamos no Novo Testamento, nós encontramos uma criação sendo feita nova. Quando nós lemos, por exemplo, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, de 17 em diante, nós vamos ver sobre uma nova criação a partir de Jesus, que é aquele descendente de Gênesis 3,15. Nós vamos ver uma nova criação sendo feita. E essa criação tem uma qualidade diferente da criação anterior. Essa é uma criação feita em Cristo Jesus e, portanto, reconciliada com Deus. Olha o que diz o texto. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Como é que Paulo define o ministério de Cristo e, consequentemente, o nosso ministério, o ministério de quem nasceu de novo? Ele define como um ministério de reconciliação. E o que é reconciliação? É fazer a paz entre duas partes. É trazer para perto aqueles que estavam longe. É apaziguar um relacionamento. É cessar hostilidades entre duas partes. E essas duas partes agora são reconciliadas. Que partes? O ser humano, que se extraviou do seu Criador por causa do pecado, e o próprio Criador. Isso é a reconciliação. Mas essa reconciliação só é possível porque Deus em Cristo estava fazendo uma nova criação. Não bastava olhar para Cristo e para o seu ministério somente como o perdão dos pecados, no sentido de que ele limpou minha ficha. Isso não é o tudo. Paulo foi além quando ele descreveu o ministério de Cristo e o significado do seu sacrifício. Não foi simplesmente um limpar a ficha, mas um fazer tudo de novo. Eu vou começar do zero. Eu vou começar de novo. Eu vou fazer um novo Éden. Eu vou fazer um novo tipo de ser humano. Eu vou fazer um novo ser humano que tenha os seus olhos abertos de novo, mas que vejam como eu vejo. Eu vou fazer um ser humano livre da influência e do poder do pecado. Eu vou fazer um novo tipo de ser humano que não entra em hostilidade comigo, mas um ser humano que vai desfrutar por toda a eternidade do relacionamento perfeito com o seu Criador. É isso que ele estava fazendo em Cristo, uma nova criação. Uma nova criação onde o primeiro homem já não é mais Adão, é o próprio Filho de Deus, é Cristo. Onde o tipo da primeira criação foi Adão, por meio de quem o pecado entrou no mundo. Mas em Cristo o que aconteceu? O inverso. Por meio dele todo o pecado foi tirado do mundo. Se pensarmos nessa relação de Cristo e Adão, como Paulo fez bastante em Romanos, por exemplo, é curioso você perceber que em Adão o pecado se espalha para toda a terra. Em João capítulo 12, verso 32, Jesus fala que quando ele fosse levantado da terra, uma alusão à cruz, ele atrairia todos a ele. Ou seja, em Adão
o pecado se espalhou para toda a terra, mas em Jesus todo o pecado da terra foi colocado sobre ele. Ele é quem recolheu todo o pecado da terra. Isso ele fez por amor. Foi o ato da desobediência, a rebeldia. E a desobediência e a rebeldia de Adão trouxe o resultado de que o pecado se espalhou para toda a humanidade. Mas e em Jesus? Exatamente o oposto. Onde não houve a desobediência, houve a obediência feita em amor. E no amor de Cristo, ele colocou em si todo o pecado da humanidade. Isso é tão expressivo que quando você lê a narrativa da paixão, por exemplo, a de Marcos, da morte de Jesus, vai ser descrito como um dia de trevas. O dia era meio-dia e houve trevas. O céu fechou, a criação sofreu aquela consequência do fato de que todo o pecado da humanidade estava sendo colocado sobre o Filho de Deus. A criação sente que alguma coisa estava acontecendo. O texto é muito claro em mostrar essa reação da natureza diante desse evento, onde em Cristo Jesus todo o pecado da humanidade estava sendo depositado, para que em Cristo Jesus fosse feita uma nova criação. Por quê? Porque a cruz não segurou o Filho de Deus morto. E o Filho de Deus foi trazido de volta à vida. O Filho de Deus nasceu de novo. O Filho de Deus ressuscitou. Logo, esse é o tipo da nova criação. Aqueles que nasceram de novo, assim como Cristo nasceu de novo. O tipo da nova criação não são pessoas que simplesmente aderiram a um movimento religioso. O tipo da nova criação são as pessoas que tiveram uma experiência espiritual profunda com Deus, onde só pode ser descrita como um novo nascimento, onde assim como Cristo morreu e foi ressuscitado, eu morri com Cristo e fui ressuscitado. Assim como Cristo experimentou a morte, eu experimentei a morte e ressuscitei e voltei à vida, não mais como Adão, mas como Cristo. Não mais como o astuto, mas como Cristo. E voltei à vida na vida de Cristo, na vida que eu pego dele. Uma segunda expressão que o texto fala do Novo Testamento sobre o renascimento é o texto de Lucas, capítulo 24, 31, onde se fala novamente sobre olhos abertos. Eu acho isso de uma beleza incrível quando comparado com Gênesis. Olha só Lucas 24, 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Quando é que esse texto se dá? Onde é que esse texto se insere na narrativa de Lucas? Se insere depois da morte de Jesus. Quando 2 discípulos estavam deixando Jerusalém e indo para um lugar próximo chamado Emaús, onde nessa trajetória eles tinham perdido a esperança no seu Salvador, que era Jesus. Ou seja, eles tinham colocado toda a esperança naquele homem que eles achavam que traria libertação a Israel. Só que o que acontece? Ele é crucificado. Ele é assassinado da forma mais brutal que se pode imaginar. E como é que eu faço agora? O que eu faço agora? O que eu explico agora? E eles estão saindo dali. E aí o texto vai dizer que Jesus se põe a caminhar com eles. E eles não reconhecem Jesus. Quer dizer, os seus olhos o veem, mas eles não o reconhecem, mas eles não o enxergam. E aí Jesus continua a andar com ele fazendo perguntas, o que aconteceu? E aqueles discípulos começam a explicar para Jesus tudo o que tinha acontecido. E aí Jesus começa depois a expor as Escrituras para eles, a ter um momento de comunhão com eles, que é onde chegamos nesse texto. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Faz um paralelo com o Éden. No Éden, os olhos deles foram abertos, onde nada mudou, mas tudo mudou. E aqui, de novo, os olhos deles foram abertos, nada mudou, mas tudo mudou. No Éden, nada tinha mudado, mas eles olhavam para si e sentiam vergonha de si, não eram mais os olhos do Criador. Agora, com Cristo ressuscitado, e entendendo que agora tudo o que tinha acontecido era o plano de Deus, de novo, os seus olhos se abriram, mas eles não mais enxergavam com os olhos da antiga criação, enxergaram com olhos da nova criação. Foi aí que reconheceram Jesus. Aí que os seus olhos puderam ver Jesus.
Isso é o novo nascimento. Quando nós conseguimos olhar para as mesmas coisas, mas enxergar diferente. Olhamos para os mesmos seres humanos, mas por causa que nascemos de novo, os enxergamos diferentes. Olhamos para nós mesmos, olhamos para a nossa história, enxergamos as mesmas coisas, mas porque temos olhos da nova criação, enxergamos tudo diferente. A realidade muda quando os nossos olhos são abertos, quando nós vemos a partir do olhar de Cristo, quando nós conseguimos enxergar a vida na dimensão que Cristo enxerga. Esses são os olhos de quem nasceu de novo, onde nada muda, mas ao mesmo tempo tudo muda. Eu enxergo tudo diferente. Eu olho para o próximo e não enxergo mais um próximo. Eu enxergo imagem e semelhança de Deus. Eu olho para o próximo e, como Jesus disse em Mateus 25, eu não enxergo o seu pecado, a sua condição, eu enxergo Cristo nele. Isso é uma mudança de visão. São olhos sendo abertos para uma nova realidade, uma realidade que só pode ser vista quando olhos que nascem de novo são abertos. E uma terceira referência bíblica sobre onde renascemos é que Deus nos deu um novo espírito de vida. Essas são as palavras de Jesus com as quais eu quero encerrar. Jesus disse isso para Nicodemos, em João capítulo 3, um texto bem famoso, principalmente o versículo 16, mas no começo diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Uma referência a um novo batismo, numa nova fé e a chegada do Espírito Santo na vida da pessoa. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Essas são as palavras de Jesus para Nicodemos, falando de um novo nascimento. Você não consegue ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Com esses olhos da serpente, você não consegue enxergar o reino de Deus. Você só consegue enxergar o reino de Deus quando você nascer de novo. E nascer de novo é nascer do Espírito. Porque o Espírito, tanto no hebraico, ruá, como no grego, pneuma, é vento, é ar, é fôlego. E o Espírito foi o meio com que o ser humano, lá de Gênesis, ganhou vida, não foi? Ele formou o boneco do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. O que é soprar o fôlego? É soprar o seu próprio espírito. E ali ele voltou, ele nasceu, ali ele viveu. Só que houve o pecado, e esse ser humano se extraviou do seu Deus. O que Deus está fazendo em Cristo Jesus? Fazendo novas criaturas que são parte de uma nova criação. E como essas criaturas nascem de novo em Cristo Jesus? Através de um novo sopro do Espírito. Daí é que Jesus diz: você não consegue ver e você não entra no reino de Deus se você não nascer de novo. Tem um filósofo alemão que eu gosto bastante dele, que ele diz o seguinte: nós só conhecemos quando fazemos parte do que é conhecido. Nós só conhecemos a Cristo, portanto, quando fazemos parte de Cristo. Só podemos conhecer o reino de Deus quando fazemos parte do reino de Deus. Só podemos conhecer o Espírito de Deus e discernir as coisas do Espírito, como Paulo disse para os Coríntios, quando somos nascidos do Espírito. Quando nascemos de novo, quando percebemos que os nossos olhos se abriram para essa nova realidade que somente o Espírito Santo pode abrir para nós. Quando a gente lê então sobre esse vento, que é uma metáfora importante que a Bíblia usa para descrever Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, descrever o Espírito de Deus como um vento, como sopro. Ele descreve, por exemplo, como um vento impetuoso, como um vento indomável, como um vento que não pode ser controlado, como um vento que não pode ser manipulado pelo ser humano.
um vento que sopra onde quer, e ninguém sabe de onde vem, e ninguém sabe para onde vai. Isso representa o fato de que o Espírito chega a nós como juízo. E ele chega no seu poder e na sua força. E este é o duplo movimento do próprio Evangelho. Esse é o duplo movimento do próprio Deus. Ele chega em juízo. Ele chega com a sua força. Ele chega com o peso da sua força e nos mostra quem somos. Ele revela o nosso pecado. Ele revela o nosso coração. Ele revela a nossa situação de morte. Ele mostra isso para nós. Só que ele só faz isso porque ele veio junto com o amor. E no seu juízo, ele mostra o amor. Porque o mesmo Espírito, que é forte, que é uma energia incontrolável, que é um poder que não pode ser manipulado pelo ser humano e que tem vontade própria, esse mesmo Espírito é aquele que chega no juízo e gera uma nova vida e faz da morte surgir vida. Essa é uma imagem importante de Deus, um Deus que não só julga, que não só vem em juízo, mas que ao mesmo tempo vem com graça e vem com amor. Um Deus que ao mesmo tempo que julga e condena, é o Deus que dá uma nova vida e a chance de um recomeço. É esse Deus que se revelou a nós como um vento que sopra aonde quer, e assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito.